página 62. A gente vai construir a partir desse modelo, né? E página 64, esse pequeno boletim escolar, ok? Então, foi pedido para que vocês deixassem pronto, né, essas duas tabelas, para que a gente pudesse acompanhar na aula de hoje o desenvolvimento, né? Hoje a gente vai conversar sobre a questão do autofiltro e já vamos entrar em tabela dinâmica, né? Finalizando com gráfico, tá? Tabela. Só colocar as linhas aqui. Questão de você aplicar o autofiltro, né? Tabela dinâmica, ela vai ser em cima também da mesma tabela, né? Então, autofiltro, para quem ainda não se recorda como colocar essa opção, né? Ele na base de dados para somente dados de vendas que estiverem no item 6 exibidos. Posiciona o cursor em uma célula da sua tabela de dados, guia início, né? Edição, classificar e filtrar, tá? Posicionar em cima de algum título, né? Aqui, classificar e filtrar, opção filtro, né? Vai colocar em todos os demais rótulos também, tá? Então, aqui ele dá a possibilidade de você exibir, né? Os clientes, tá? Então, você pode selecionar por cliente. Quero que seja exibido só o cliente 1, né? Então, ele vem aqui e exibe só as vendas, né, realizadas para o cliente 1, né? Eu quero que apareça todas as vendas do vendedor 1, né? Então, esse aqui é o filtro principal, né? Clicar aqui em selecionar tudo. Vou vir aqui no representante. Vou escolher só o vendedor 1, tá? Vou desmarcar os demais. E aí ele aparece só do vendedor 1, tá? Só para o cliente 11. Então, vem aqui e seleciono só cliente 11, né? Vai aparecer as duas vendas aí que o vendedor 1 fez para ele, né? O produto também. Eu posso classificar isso aqui por produtos. Eu venho aqui no filtro principal, marco para selecionar todos, né? Também venho, seleciono todos. E tem 2 produtos. Venho aqui, vou desmarcar tudo, né? E tem 2, ok. E aí ele aparece só as vendas relacionadas ao produto, né? Então aqui tem diversas maneiras de você selecionar os itens, né, que você quer, dependendo do relatório, tá? E aí a tabela dinâmica, ele trabalha com esse conceito de filtro também, né? Porém, com mais opções dentro do relatório, né? Você consegue, inclusive, trazer esses operadores que ele menciona aqui, ó, né? Deixa eu aumentar aqui. E... e a tabela dinâmica, né? Ele já gera a tabela aqui. Aí aqui ele dá algumas opções para você trabalhar com data, né? Por exemplo. Vem com essa tabela aqui, deixa eu ver se é a mesma tabela que ele puxa. Essa aqui já não é a mesma. Vendedor, item, preço de custo, a margem. É isso mesmo. Selecionar tudo. Selecionar todos. Nome, produto, valor de venda, preço de custo, a margem, o representante e a região.
É isso mesmo. Aí, para trabalhar com essa tabela dinâmica, né? Clique na guia Inserir, localize a guia Tabelas, clique no botão Tabela Dinâmica, né? E aí uma opção vai aparecer. Então, aqui, ó. Inserir. Aqui, ó, do lado esquerdo já tem a opção de tabela dinâmica, né? Que vai aparecer a mesma janelinha que está aqui no exemplo. Ele está pedindo para que você selecione a tabela, o intervalo, né? A1 até G19. Tá? Então, basicamente, ele já seleciona, né? Na hora que você clica nessa opção de tabela dinâmica, ele já seleciona todo o intervalo da tabela que você construir. Tá? O item selecionar uma tabela ou intervalo indica a área de origem dos dados, né? E deverá ser selecionada a matriz completa com seus dados, assim como nós acabamos de fazer. O item usar uma fonte de dados externa permite a abertura de arquivos gerados por outros programas de banco de dados. Então, eu posso construir uma tabela no Word também, eu posso construir uma tabela lá no Calc, né? Que é o Excel do BR Office. E posso selecionar aqui também, tá? Então, eu posso trabalhar com uma já existente, que é o que nós estamos fazendo, como trazer um dado externo também, tá? Na segunda parte da tela, encontramos o local onde a tabela dinâmica vai ser criada. Podem inseri-la em uma planilha já existente ou permitir a abertura de uma nova planilha. Recomendo que você insira uma nova planilha, tá? Então, essa tabela dinâmica que vai ser criada, ela pode ser criada aqui, dentro da mesma planilha, que não é o recomendado, né? Conforme já foi citado. E pode ser adicionada uma nova planilha, né? Ou seja, criada aqui, ó. Escolha onde deseja que o relatório ou tabela dinâmica seja colocado. Tá? Então, ele vai ser criado em uma nova planilha. Tá? Vamos clicar em OK. Né? OK, então, aqui a gente já tem as configurações iniciais, né, da tabela dinâmica. A tabela dinâmica ela é sempre gerada em cima de uma que já existe. Né? O nome tabela dinâmica ela dá mais opções aí de você trabalhar com filtros, com operadores, né, com questão de relatório. Como se você pegasse algumas informações, recortasse dentro da tabela, né, e colocasse dentro de um relatório gerencial. Então, aqui vai aparecer, né, as duas ferramentas que trabalham com tabela dinâmica, que é analisar, e a opção design, né, ferramentas de tabela dinâmica. Tá? Aparece aqui do lado superior, nos títulos, e aparece aqui também numa janelinha aqui do lado direito. Tá? Inclusive, essa folha que aparece aqui de tabela dinâmica. Né? Quando utilizamos alguns recursos no Excel, novas guias são abertas. Né? Veja a área em destaque, as guias geradas, no caso de trabalharmos com uma tabela dinâmica, serão opções e design. Essas criadas aqui em cima, né? Quando a gente trabalhou e quando a gente inseriu a tabela dinâmica. Né? Essas duas guias possuem todos os comandos necessários para trabalharmos com a tabela dinâmica. Veja abaixo as duas barras em destaque, né? Guias opções e guia design. Tá? Tabela Shirley, qual página? A página começa lá na página 62, com a criação dessa tabela aqui. Tá? Aí agora a gente já inseriu a tabela dinâmica, né? Aqui, a tabela dinâmica, a página 66. E agora, neste momento, nós estamos aqui, ó, guia opções e guia design, tá? Tabela dinâmica e gráfico dinâmico, ok, vamos lá. Vamos criar uma tabela dinâmica e, com isso, poderá analisar de forma mais prática os dados de suas planilhas.
Com relatório de tabela dinâmica, você poderá resumir, explorar e apresentar os dados. Use o gráfico de tabela dinâmica para facilitar a visualização e compreensão dos dados, né? Então, essa aqui vai ser a última etapa que a gente vai fazer. Vamos tomar como exemplo uma planilha como da figura abaixo, com os dados de vendas de várias bases de negócio. Tá, ok. Então, aqui tem base, então, uma coluna com data, beleza. Observe a grande quantidade de dados de um pequeno período como esse. Tá? Imagine a sequência das datas com as vendas de um ano todo. Criando uma tabela dinâmica, você terá todos esses dados organizados de forma rápida e com flexibilidade para analisá-los de diversos ângulos, como nas planilhas abaixo. Tá? Então, a gente tem uma análise, né? Um relatório com as filiais, por exemplo, base 1, base 2 e base 3. Tá? E aqui, um relatório gerencial analisando se as vendas, né, de cada vendedor. Tá? Vendedor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A soma de vendas aí de cada vendedor. Tá? Agora, aqui não, aqui ele já pega por filial, né? Então, esses vendedores aqui, pode ser que um ou outro, né, possa estar cadastrado em mais de uma base, né? Então, eu posso tirar o relatório individual pelo vendedor e também por bases, né, por filiais, tá? Olha lá, base 1, vendedor 1, valor, né? Aqui. Ok, deixa eu voltar aqui, ó. Campos da tabela dinâmica, né? Então, aqui, ó, cada vez que eu clico em cima de um item, né? Os campos nome, produto, valor da venda, né? Preço de custo, margem, representante e região. A partir daqui eu consigo desmarcar alguma opção, né? Ou marcar para que ele possa apresentar os resultados a partir desses campos que eu vou selecionando, né? Então, vamos lá na tabela... vamos buscar aqui, deixa eu voltar aqui na tabela anterior, de orçamento, planilha 4, planilha 3. Aqui a gente tem aqui, representante, né? A gente tem o mesmo representante podendo atuar com diversos clientes, né? Então, eu posso ir lá na tabela dinâmica, né? Planilha 4, e selecionar apenas desmarcar tudo, selecionar apenas os representantes, né? É o vendedor 1, né? Vendedor 2 e 3. Aqui, valores, valor de venda, produto, preço, região. Aqui, o nome dos clientes, né? Então, aqui aparece a quantidade de vezes que o vendedor 1 atuou com cada um dos clientes, né? Cliente 1, cliente 11 e o cliente 3, né? Então, aqui aparece individualizado um relatório, né? Um mini relatório com a quantidade de vendas que cada vendedor fez. Então, à medida que eu vou selecionando esses campos, deixa eu ver aqui, margem, preço de custo, valor de venda, vamos lá em valor de venda, deixa eu ver aqui, planilha 3, valor de venda 100, preço de custo 80, ok, valor de venda. Então, se eu selecionar aqui o valor de venda, né, ele já aparece o próximo campo aqui, né, do lado direito, inclusive com a soma, né, desse valor de venda aqui já somado aqui do lado direito, né, vendedor 1, 5.516,99, vendedor 2, tá, vendedor 3. Ele dá algumas opções também de classificação bem interessantes, né? O procedimento agora vai depender do seu interesse, temos várias opções para esta planilha, bastando selecionar os campos para adicionar ao relatório conforme os exemplos, né? Qual o valor das vendas dos vendedores? Selecione os campos vendedor e valor,
né, que é o Microsoft Excel 2007, através do relatório de tabela dinâmica, irá automaticamente realizar o somatório das vendas conforme figura abaixo, né? Conforme a gente viu aqui, ó, a gente selecionou nome, né, que é os clientes, o representante e o valor da venda. A gente não precisou fazer a soma em momento algum, né, utilizando a função. À medida que ele trouxe a quantidade de vendas aqui, ele já fez essa soma automaticamente dentro da tabela dinâmica, tá? Observe que o Excel define a ordem de exibição automaticamente, com os campos colunas que não contêm valores do lado esquerdo e os valores do lado direito. Vamos agora melhorar a qualidade da informação apresentada pelo relatório de tabela dinâmica para o nosso caso. Vamos agora escolher uma base específica, já que no relatório anterior temos vendedores das duas bases, né? A maneira mais prática de filtrar os vendedores de uma base é simplesmente arrastar o campo base, que se encontra do lado esquerdo da lista. Campo base, que se encontra do lado esquerdo. E tá aqui, ó. Essa base aqui, né? Para a caixa filtro de relatório conforme a figura abaixo. Ok, vamos lá. Filtro de relatório, tá, que eu posso filtrar também, né? Utilizar um desses campos aqui, colocar a base, por exemplo. Rótulos de linha vendedor e trazer as somas, né? Aqui, base 1, base 2. Posso filtrar por data também, tá? Então posso vir aqui. Esses campos aqui, ó, são arrastáveis, né? À medida que você arrasta um aqui, ó, posso clicar aqui e arrastar, deixar ele como se fosse um filtro, né? O valor da venda, tá? Posso deixar como filtro também qualquer um desses itens de acordo com o que eu quero dentro do relatório. Vou clicar aqui, vamos ver, cliente. Aparece duas vezes o cliente 11, só que para vendedores diferentes, né? Então, eu posso colocar também o nome para que ele traga em específico um filtro relacionado aqui aos clientes, né? Aos clientes 11. Aí ele mostra exatamente o cliente 11, né? Que ele atuou com o vendedor 1, 3 e 4, né? Comprou com os vendedores 1, 3 e 4. Né? À medida que eu vou mudando aqui, cliente 4. Cliente 4 compra mais com o vendedor 2, né? E aí mostra exatamente o valor, né? A soma da venda que teve com um desses vendedores, né? Aqui eu posso colocar aqui também, e aqui posso colocar uma linha, né? Representante. Então, automaticamente que eu vou colocando esses valores, esses campos aqui dentro do relatório, e aqui eu vá selecionando, né, o que eu quero, ele automaticamente vai mostrando as somas, né, de venda ou com cada vendedor também. Posso filtrar por data, né, que vai ter uma questão nesse exemplo aqui, ó. Aqui, ó, filtros de data, né? Se eu fosse colocar a data aqui, eu vou colocar aqui só como exemplo complementar. Aqui. Deixa eu colocar esse campo aqui, data. Deixa eu vir aqui na planilha 3. Vou colocar aqui, data. Então, vou colocar aqui 2 do 11 2010. A maioria 2 do 1. Ou 2 do 1. 2.
4, 3, 4, 7. Ok, depois vocês podem até diversificar essas datas aqui, né, para você ter mais possibilidades dentro do relatório, tá? Aqui ele faz um comparativo em relação às datas, né? Então ele pode trazer dentro daquele relatório dinâmico, né, dentro daquela tabela, a opção de você selecionar as datas, né, e trazer as vendas ou os dados dos clientes com as vendas relacionadas a cada representante, um determinado período de tempo também. Então, vou vir aqui colocar um filtro. Ok. Novamente relembrando, né? Processo para colocar uma tabela dinâmica. Tabela, selecionar o intervalo. Selecionar tudo. Uma nova planilha. Ok. Né? Então aqui eu seleciono, posso selecionar o produto, o item, posso selecionar o nome, o valor da venda, o representante e até mesmo região, né? Então, se eu colocar a região aqui dentro de um filtro, o que vai acontecer? Esse campo ele vai se tornar um filtro de classificação, né? Então, eu quero só região leste, né? Então, vou clicar em OK. E aí vai aparecer dentro desse mini relatório apenas as vendas, né, realizadas na região leste. Se eu quiser classificar por vendedor também, é só colocar um desses campos aqui como Então, filtro, pessoal, voltando. e aí automaticamente as linhas, né, os valores, Na parte da colunas, sala, ele já né? preenche aqui automaticamente. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, então na primeira parte da aula nós conversamos sobre tabela dinâmica, né? Então só para concluir a ideia, né? Aqui também como inserimos os dados, configuramos, personalizamos cada campo, cada informação que nós queremos colocar, nós também podemos gerar gráficos, né, dessas tabelas dinâmicas, tá? Aqui dentro de analisar, né, aí o próximo campo design também, nós podemos mudar o layout dos relatórios, etc, né? E aqui dentro de analisar, nós temos a opção gráfico dinâmico, tá? Então, esse gráfico dinâmico ele pode ser gerado a partir dos dados que nós personalizamos, né? Então, aqui nós podemos utilizar aí um gráfico de colunas, de linhas, de pizza, né? Vou pegar um de pizza aqui para simbolizar as vendas, tá? Então, eu vou escolher aqui o de pizza, posso escolher formato, né? 3D, posso escolher outros formatos também, né? E vou clicar aqui em OK. Perceba que ele vem com alguns campos onde eu posso personalizar, inclusive, o gráfico, né? Que tem um filtro principal, onde eu tenho o filtro configurado para exibir as regiões, né? Leste, Norte e Sul. Então, eu posso pegar aqui só o Sul, por exemplo, né? Aí aqui tem, eu posso personalizar ele também por produto. Selecionar só o item 1. Aqui eu posso selecionar por cliente, né? Vou pegar aqui só o cliente 1. Selecionar OK. O representante também. Vou colocar todos os representantes, né? Vou dar aqui a região. Clicar aqui em leste.
Norte. Isso. Aí não apareceu nenhuma venda do item 1. Vou selecionar mais. Selecionar todos. Então aqui, item 2, né? Cliente 1, vendedor 1. A hora que eu passo o mouse em cima, né? Aparece o valor da venda, a porcentagem também, né? Então, se eu quiser colocar mais clientes também, né? Eu vou acrescentando aqui, ó. Aqui não tem, cliente 11. Selecionar tudo também aqui. Ele já muda aqui as opções, né? De relatório. E aqui também aparece o gráfico, né? Com aquela porcentagem e a fração específica, tá? Então, aqui o gráfico também ele é personalizável, né? À medida que eu vou mexendo aqui os filtros, selecionando as informações, posso ver elementos de gráfico, aqui rótulos, né? Posso exibir outras informações como o valor da venda, a legenda também, né? Eu posso fazer com que ela apareça embaixo, né? Do lado esquerdo, do lado direito, né? Então também é tudo personalizável, né? Estilos de gráfico. Na hora que eu clico em estilos de gráfico, eu posso selecionar outros estilos. Cor também. Vai trabalhando com os tons de cores diferentes. Ideal que tenha cores diferentes, né? Não, por exemplo, monocromático, né? Com uma cor ele vai variando os tons de cores, né? Enfim, dá para você personalizar também de diversas maneiras, tá? Assim como a tabela dinâmica ela é personalizável, né? A partir do momento que você vai trabalhando com esses campos, escolhendo os filtros principais, condicionando esses filtros a algumas situações, você também consegue inserir um gráfico, né? Vindo aqui na opção analisar, gráfico dinâmico, gráfico que você quer, inclusive os filtros. Tá? Lembrando que para que esses filtros apareçam aqui, eles devem estar selecionados aqui na tabela de origem, né? Que é a tabela dinâmica. Tá? Então, queria passar só essa questão só para finalizar essa primeira parte, né? Falando sobre tabela e gráfico dinâmico. Lá no nosso grupo eu já coloquei o link da primeira parte da aula gravada, inclusive com as referências, né, da página 62 até a página 77, na qual nós iniciamos este exemplo com a tabela da página 62, tá? Que é a página 62, autofiltro, tá? Essa tabela aqui começa com autofiltro e termina lá com tabela e gráfico dinâmico, tá? Tem um exemplo aqui no meio, né, que é a tabela de aluno, onde você pode fazer a classificação também, né, a partir desse filtro. Você consegue selecionar, por exemplo, né, as notas, né, por exemplo, avaliação 1, as notas entre 8 e 20, por exemplo, né? Então, que tem diversas possibilidades de você classificar, ó, é maior ou igual a 60, por exemplo, né? Então, também pode ser trabalhado da mesma maneira como nós fizemos na tabela dinâmica, tá? Depois vou, inclusive, abrir o celular para ver se a gente tem essa possibilidade de trabalhar. Eu acredito que sim, né? Lá tem o filtro também no celular, então acredito que dê para a gente gerar algo dinâmico lá dentro também, tá?